prefeito Ricardo Nunes está disputando a reeleição em São Paulo, né? E até começando agora com o Couto, né? Couto, como é que você avalia, né, esse comportamento? O prefeito Ricardo Nunes, ele estava um pouco, ele tá aquela coisa, ele precisa abraçar o bolsonarismo, ele precisa abraçar uma corrente mais conservadora pelos votos, né, até em contraposição ao Guilherme Boulos, que, né, é o candidato do presidente Lula, né, ele precisa abraçar, mas ele fica naquela coisa de abraçar o bolsonarismo, não abraçar o bolsonarismo. Em fevereiro, no ato na Paulista, ele estava lá, mas foi de amarelo, mas preferiu uma camiseta que falava de outras coisas, não tinham referências diretas ao bolsonarismo, né? E aí se ficava, ele vai, abraça, mas fica de longe, tenta aqui. E agora aqui na Marcha Jesus ele foi de cabeça, né? Ele caiu de cabeça. Então, Coach. como é que pode o prefeito de São Paulo se prestar a esse papel, né, de ajudante de pastor? Eu- Decorou algumas palavras aí, não chegou a cantar, né? Eu não sei, não chega a ser uma oração também, eu não sei exatamente o que que é isso, né? Mas não é uma coisa que dignifique o cargo de prefeito de São Paulo. Ele está muito alegre ali, né? Tá efusivo. Mas, olha, isso aí é uma coisa que não é boa para o país, sabe? Essa, essa mistura, né, de política com religião, e ele dizer que o povo evangélico gosta muito dele, não sei o quê, isso é muito é forçar a barra, né? Ele realmente, ao contrário do Tarcísio, que agora assumiu o bolsonarismo de vez, ele fica ali na beirada, né, cercando o alambrado. Mas as pesquisas mostram que o apoio do Bolsonaro não ajuda para ele, por isso que ele está assim, né? O Bolsonaro é rejeitado por mais de 60% dos eleitores que não votariam de jeito nenhum num candidato apoiado por ele, bem mais do que aqueles que não votam num candidato apoiado por Lula. O Nunes agora ele tem um novo problema, né? Ele tem que se preocupar mais com o Pablo Marçal, que é não sei direito o que é a influência, o que que ele faz na vida. Eu sei que ele tem 10 milhões de seguidores. E já se comenta no meio político de São Paulo que ele pode vir a ser apoiado pelo Bolsonaro e pelos seguidores do Bolsonaro que não estão muito satisfeitos com o Ricardo Nunes, né? Correm na mesma raia da direita, da extrema-direita. O cenário não é dos mais promissores para os eleitores de São Paulo. Ô, Cláudio, até continuando aquela pesquisa Genial Quest da qual eu estava falando, né? 9 entre cada 10 deputados federais são cristãos, 67% professam alguma fé e admitem que suas crenças impactam no trabalho, 23% dizem que não impactam. Os números representam um salto, né, com relação a um levantamento anterior, de agosto do ano passado, quando 44% respondiam que a religiosidade influenciava o trabalho do Congresso, frente a 67% que falam isso agora mais recentemente. Mais recente, agora, né, mais recentemente, 23% negavam qualquer tipo de interferência e em agosto, né, quase um ano, 39% negavam qualquer tipo de interferência da religião no seu trabalho, né? O que está acontecendo na sua avaliação? Isso, é claro, é uma pesquisa, é um ponto, não significa que isso seja a verdade absoluta, mas o Congresso, ele está, na verdade, indo procurar esse eleitor evangélico que é mais engajado politicamente, inclusive, com as pautas por conta da orientação dos seus líderes religiosos. O que está acontecendo para ter esse aumento de percepção entre os congressistas de que vale a pena misturar religião e política, religião e Estado? Olha, Sakamoto, acho que isso, na realidade, é uma demonstração desse Congresso ultraconservador que foi eleito em 2022. Né? E tendo essa composição ultraconservadora, ela se dá conta, né? E pode ser que não tivesse isso tão claro num dado momento, e pela própria dinâmica que esse Congresso ultraconservador vai adotando, isso vai ficando mais evidente, que apostar nessa pauta é uma forma de amealhar apoio justamente no setor da sociedade que contribuiu para a eleição desse Congresso. Um Congresso ultraconservador como o que a gente tem agora, ele não é eleito à toa. Né? Ele é eleito porque você teve um crescimento na própria sociedade
desse conservadorismo, quando não, veja, de um reacionarismo mesmo. E aí essa mistura entre religião e política, a utilização de valores da religião, ou de mais do que isso, né, de regras da religião, como se devessem ser regras do funcionamento da sociedade em geral, inclusive para aqueles que não professam aquela religião. A gente volta aqui à questão da falta de pluralismo, do antipluralismo que está aí presente, né, de você impor aos não religiosos uma moral que vale para os religiosos, como se aquela moral devesse ser a moral geral da sociedade, criando uma certa lógica, eu diria aí, teocrática, né, dentro da sociedade, porque se você impõe o princípio de uma religião, inclusive específica, à sociedade como um todo, você está impondo àqueles que não são daquela religião específica, ou àqueles que não professam nenhuma religião, ou àqueles que acham que, mesmo professando uma religião, você tem uma moralidade da esfera privada e da esfera religiosa que é uma, e uma outra forma de lidar com isso na esfera pública que deveria ser diferente. Esse congresso mostra o seguinte, ele não é apenas ultraconservador, ele é também antidemocrático nesse sentido. Porque quando ele se coloca a favor desse tipo de confusão, ele, na realidade, está minando as próprias bases da democracia, que tem como um dos seus fundamentos justamente a secularização, a separação entre Estado e igrejas, no plural, né? A existência de princípios laicos de funcionamento tanto de uma moralidade pública como da legislação, né? E tudo isso correndo, veja, não contra, mas em paralelo à lógica religiosa. Né? Já dizia um filósofo, né, um pai do liberalismo moderno, John Locke, o seguinte, a igreja, ou as igrejas, né, e ele mesmo falava no termo plural, cuida das almas, o Estado é que cuida dos corpos. Então, quando a gente mistura essas duas coisas, você tem um perigo aí acontecendo, e aí gera, né, esse tipo de retrocesso que a gente tem visto, veja, não só na opinião dos congressistas do que devem fazer, mas na própria legislação. Né? A gente tem visto aí uma maré montante de atentar contra liberdades individuais, direitos individuais, contra liberdades de certos grupos, contra justamente a diversidade e o pluralismo da sociedade democrática, por conta desse tipo de mistura. E políticos que fazem discursos, como a gente viu aí, que fez o Tarcísio nesse evento, um discurso falando de um povo escolhido, né, contra os que não são, isso só reforça essa tendência e reforça esse tipo de percepção que, claro, vai aparecer no Congresso.